para consumo de álcool, e outras drogas. Então nós estamos a dar um tratamento contínuo nesse espaço. Estamos a dar o tratamento, não é? A dar o espaço àquilo que ele merece, que é uma coisa consciente, uma palestra consciente de jovens comprometidos com o país, jovens e interessados na alternância política, não uma alternância só por querer, não, mas porque o país precisa de uma alternância. O Bengo precisa de uma alternância. O Bengo tem tudo para brilhar, mas infelizmente é uma província fusca e balcada. Nós hoje queremos começar com esse processo de consciencialização das massas. O Bengo é o pontapé de saída e chegaremos até outras províncias. Agradecemos antecipadamente a todos os corajosos que se fazem presentes, porque estar sentado, falar de algo consciente em Angola é um ato de heroísmo ainda, infelizmente, né? Mas com essa coragem, esses bandidos que andam aí, que já exploraram nossos pais, nossos avós, tarde ou cedo vão devolver Angola para nós, os verdadeiros donos desse país, que amam, que mesmo com as armas saímos de lugares distantes e estamos aqui. Então essa é uma questão de tempo. Ninguém teme a morte, os envenenamentos, nem nada, porque isso é um papel que Deus, a morte de Deus, quando quiser, nos tira desse mundo. O MPLA não pode tentar substituir Deus, não, até porque eles também vão morrer de forma humilhante. Então, manos, vou limitar essa minha mensagem, vou dar a palavra aos companheiros. Eu já apresentei, está aqui o Gesta, tem o Mano e o Hitler Samsung. Companheiros, eles pensam e, companheiros, quando quiserem, quem quiser, tem a palavra. Vou avançar mesmo já, para não perdermos tão muito tempo. Afro saudações a todos os irmãos aqui, mas na verdade eu estendo sempre para a diáspora também, né? Porque aqueles são nossos irmãos e de certa forma devemos estar unidos, unificados, porque eu tenho estado a dizer que os pretos até hoje provam que não são mais inteligentes do que as formigas, porque uma nação é unificação, as formigas são unificadas. A unificação dos angolanos periga o MPLA. É preciso que cada um que esteja aqui saiba que a unificação dos angolanos, unificação num só pensamento, na estrutura e tudo mais, periga, é o perigo, é que nem se fosse uma bomba nuclear. Mas estamos aqui, na verdade, para falar de sufrágio universal. Como devem saber, que eu tenho estado a dizer que usar uma linguagem gramatical só para provar o nosso saber, a quem não sabe, né? Usar uma linguagem gramatical para provar o nosso saber a quem não sabe, passa, na verdade, a nos colocar no lugar de quem não sabe. Por quê? Porque o sábio é aquele que sabe que a facilitação na comunicação é o verdadeiro saber. É preciso facilitarmos a comunicação. E todos nós aqui sabemos o que cada um fala, mas pronto, aquela ideia de segundo e não sei o que não ajuda muito. Estamos para falar de sufrágio universal. É para dizer que as ditaduras também a nível mundial também realizam isso que se chama sufrágio universal, como forma de manutenção da sua estrutura apodrecida. Quer dizer, ele realiza, faz toda a fraude necessária, mas depois alega que nós também fizemos o sufrágio universal. É assim que, sobretudo, governos africanos legitimam a sua presença junto dos governos ocidentais, realizando sufrágios universais, isso que chamam voto da chacha. É uma forma de manutenção, para muitas das vezes, nas ditaduras, nos governos déspotas. Mas a nível daquilo que são as democracias, o sufrágio universal
vem como a expressão legítima de um povo, né, a uma organização, a um candidato, quer dizer que é a vontade efetiva, legítima de um povo, expressa através das urnas. Nós temos o histórico, na verdade, de sufrágio universal ou votos a partir de 1992, que ocorreram as primeiras eleições, quando, na verdade, saímos de partidos únicos para multipartidarismo, de economia planificada para economia de mercado. Entram ali as leis das associações e tudo mais. Então há essa primeira abertura democrática no país e há o primeiro sufrágio universal, a primeira campanha de votação. A segunda, naturalmente, ocorreu em 2008, depois ocorre novamente em 2012, ocorreu agora que legitimou esse senhor que vai vir para a província do Bengo e está a enfeitar a província do Bengo para tentar maquiar quando se sabe que a província do Bengo é uma lastra, que legitima, na verdade, o governo de João Lourenço com as eleições de 2017, que eu sou categoricamente na afirmação de que João Lourenço é um remendo novo por cima de um tecido antigo. Ou seja, antigamente as nossas avós, quando a nossa roupa estava velha, arranjavam um tecido que se assemelhasse com aquilo e colocavam e coziam. Mas só que como o tecido está velho, ele rebenta sempre no outro lado. Então é o mesmo, o tecido empelhar está completamente velho. João Lourenço é um remendo novo por cima de um tecido antigo. Falando propriamente do voto consciente, meus irmãos, agora aqui mesmo vamos provar, e se as pessoas forem honestos, sinceros consigo mesmo, vamos ver que em Angola ainda não realizamos voto consciente. Por que não se realizou o voto consciente? O que é o voto consciente? É a apreciação do cidadão em função da leitura dos programas que ele vai lendo. Ele tem o programa da FNLA, tem um programa do MPLA, tem um programa da UNITA, e ele vai fazendo análise desses programas e vai saber, no capítulo da economia, por exemplo, a UNITA está melhor, no capítulo da política, o MPLA está melhor, no capítulo social, a FNLA está melhor. Isto, na verdade, é que vai se configurar como voto consciente. Além desse voto consciente, vamos dizer que dentro dessa consciência de voto, inclui, sobretudo, a fiscalização do voto, que eu depois vou falar aqui como é que, na verdade, nós temos que fazer para as próximas eleições. Então, o voto consciente tem a ver com a análise dos programas gizado por cada partido ou coligação de partido que, na verdade, vai concorrer a uma eleição. Mas o que nós temos aqui em Angola, o que ocorreu desde sempre, foram votos históricos. A minha família é do MPLA, então vamos votar no MPLA. A minha família é da FNLA, nós somos Bacongo, então vamos votar na FNLA. A minha família é do Sul e vamos votar no Sul. Então é um voto étnico, é um voto histórico. Quer dizer que ele, historicamente, como está ligado ao MPLA, ele vai votar ao MPLA. Historicamente está ligado à FNLA, ele vai votar à FNLA. Depois temos aqueles votos que são chamados votos emocionais. Esses votos emocionais é que o povo tem feito nos últimos tempos, abanar numa espécie de Maria Casa Convento. Quer dizer, daqui deram bebida, realizaram alguma coisa, uma palestra, deram comida. Não, o MPLA mesmo é que está capacitado, porque o MPLA é que deu comida. Esses são os votos emocionais. Estás a ver, né? Quer dizer, te deram uma moto, te deram uma moto, te deram uma moto e você vai dizer, não, é mesmo esse que me deu moto, porque os outros não estão fazendo nada. Pelo menos o MPLA ainda nos deu katana, nos deu enxada, e os outros que não estão nos dando. Então são chamados votos emocionais. Depois ainda podemos dizer que temos os votos das questões por abalo, que a tendência agora é esse partido e toda a gente vai nesse partido, nem mesmo análise, é um voto irracional, nem mesmo análise se comete.
Então, para também dar espaço aos meus irmãos, aos outros irmãos que estão aqui, porque nós só devemos ser leais à verdade. Nós devemos lealdade à verdade. E eu tenho estado a dizer que para que Angola mude, basta sermos verdadeiros. Porque muita gente tem estado a dizer, não, o MPLA é incompetente, não, aquilo é não sei o quê. Não, o MPLA não é incompetente coisa nenhuma. O problema é que as pessoas esperam aquilo que o MPLA não pode dar. O MPLA não pode dar além de miséria, não pode dar além de hospitais sem medicamento. Quer dizer, estamos à espera frequentemente de ter alguma coisa que eles já provaram que não nos vão dar. Não nos vão dar. Não nos vão dar a capacidade de exercitarmos voto consciente, porque daqui a pouco entram as maratonas, entram tudo mais, para poder nos levar no voto emocional, no voto irracional. Então, o voto consciente, como eu estava dizendo, envolve a componente da fiscalização. Nós temos que aprender a travar essa fraude a partir de um pressuposto, por exemplo, que vamos às eleições, né? Ali onde cada cidadão votar, aquela população não sai, não volta para casa. Sentam ali na Assembleia de Voto e exigem que seja contado os votos. Ali, a partir daquele ato, ou nos matam, ou alguma coisa. Mas ninguém deixa que as urnas sejam transportadas. O relatório daquela mesa do voto tem que ser contado ali. A mamã leva a sua xisangua, leva a sua batata e vamos viver em frente às assembleias de voto. Vamos dormir em frente às assembleias de voto. Todos nós. Isso sim vai ser um voto consciente, porque eu estou convicto de que votei fora a MPLA e a minha consciência exige a fiscalização, exige prestação de contas, porque tem de haver prestação de contas, porque nós somos o detentor disso. Ao longo do tempo, o povo não sabe o que é representante. O representante é a mesma coisa que dizer hemogerente. Então o Mano Gangsta que está aqui, a fazer filmagem, se é meu representante, como é que o Mano Gangsta coloca um sapato da Louboutin e eu estou andando de chinela se ele é meu representante? Como é que o meu representante tem Lexus? Eu não tenho nenhum transporte público para andar. Então os benefícios do povo acabam ficando com o representante. Nós não temos estado a brincar de voto, temos estado a brincar de país, temos estado a brincar de política, temos estado a brincar de ativismo, temos estado a brincar constantemente com as coisas sérias desse país. Isso não é para brincar. Morrem milhões de pessoas. Vão ver as crianças aqui no Bengo, estão ali sentadas, não tem nada o que fazer. Não tem nada que fazer. Então, nós não podemos brincar com coisas sérias. Eu ando a dizer, só precisamos de ser verdadeiros para que Angola mude. Porque o que faltou no MPLA é a questão da honestidade. Todos os programas que eles gizaram, em termos de beleza, está bem. Mas se fosse honesto e colocassem aquilo na prática, se realmente fosse a missão deles construir, porra, Angola seria uma beleza, porque olhando para os programas, na verdade, é fixe. Faltou honestidade. Honestidade por quê? Porque não é a missão deles. Eles estão a cumprir uma missão, porque ter milhões de dólares estagnados na conta e riem-se do povo a sofrer, eles só podem ser sacana, estão a cumprir uma missão. Nem um drogado tem esse tipo de pensamento, um drogado tem sentimento. O que esses senhores utilizam, Mano Gangsta, não é droga. Porque um drogado tem sentimento, esses senhores já não têm. Tá entendendo? Então, precisamos dizer que o voto consciente, sim, mas voto consciente vai até a fiscalização, a exigência de prestação de conta. É aquilo que eu disse. Ali nas assembleias de voto, diga mesmo na mamã que não entende, no papá, nós não podemos sair da assembleia de voto, temos que exigir que o voto seja contado e o relatório seja lido, para nós sabermos que na minha assembleia de voto ganhou o Ata, na minha assembleia de voto ganhou o fulano. Isso sim é que nos vai
possibilitar a dizer que nós temos um voto consciente. Espero que os irmãos que aqui estejam, na verdade, possam fazer esse voto consciente, possam ser multiplicadores daquilo que vai se falar aqui nos seus bairros, nos seus municípios e tudo mais, para que, na verdade, possamos ter um país onde as crianças não mendiguem por um pedaço de pão. Muito obrigado. Resistência! Sempre resistência! 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 Sempre resistência! Vamos chamar agora o Hitler, mas também vai Ter a divisão na casa. Resistência! 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 Sempre! Até a morte! Bom dia a todas e a todos. Conseguem me ouvir bem, né? Olha, se não conseguem me ouvir, eu falo muito baixo. Podem começar a encostar um pouco. Tá tudo bem, né? Mas não precisa me filmar muito, senão vamos ter intimidade. Conseguem me ouvir, né? Ok. Primeiramente, fico muito satisfeito por me convidarem aqui nessa província do Bengo e fazer parte aqui do painel com os filhos da terra, né? O Osvaldo é da terra, o Gangsta é da terra. Eu estou a vir da Frente Leste, estou a vir do Mochico até aqui na vossa província, andei muito, por isso é que cheguei meio atrasado. E aí, gosto um pouco dessa província, sobretudo no que diz respeito à questão do passado, ligado com o caso do 27 de maio. Aqui é uma das fontes e teve ligação com a minha província do Mochico. Muitas pessoas foram tiradas daqui, da província do Bengo, naquela altura era simples município de Luanda, e foram transportados para a província do Mochico, coincidentemente no município onde os meus pais nasceram, no município do Alto Zambeze, Calunda, onde aconteceu os trágicos acontecimentos do 27 de maio. Mas o que nos traz hoje aqui é a discussão sobre juventude e o voto consciente. E o Osvaldo já fez aqui uma bela explanação, agora chegou a minha vez de falar sobre juventude e o voto consciente. Primeiramente, ser jovem e não ser revolucionário, tal como dizia o Che Guevara, é uma contradição genética. E o Franz Fanon dizia o seguinte: todos nós temos uma missão nessa terra. Cabe a cada um de nós escolher se vai cumprir com a sua missão ou se vai trair com a sua missão. Então, nós que estamos aqui reunidos num sábado, os outros estão na praia, os outros estão nas rolotes, os outros estão sei lá onde. Nós estamos aqui a cumprir um dever de cidadania. Estamos aqui reunidos a discutir questões do interesse nacional. E quando nós estamos aqui a falar da questão do voto, Osvaldo disse aqui, fez aqui uma explanação sobre tudo que começa em 92, mas eu gostaria de ir um pouco mais antes, que é em 1975 houve o Acordo de Alvor, onde o MPLA, a FENELA e a UNITA se comprometeram a realizar eleições para a proclamação da independência de Angola. Infelizmente, a eleição não chegou de acontecer, por um lado, pela interferência cubana nos assuntos internos de Angola e pela incompetência de Portugal na resolução dos problemas de Angola. E o que aconteceu? O MPLA, como tinha o apoio dos cubanos, conseguiu escorraçar a FENELA de Luanda e depois escorraçou a UNITA e não foi realizado eleições em Angola. Mas depois vivemos aqui um sistema de partido único. O que acontece? Havia eleição em Angola, muita gente não sabe, mas não se elegia presidente nem tampouco deputado. Elegia-se quê? Ok, tá bom. Elegia-se os representantes a nível municipal e os representantes a nível das províncias. Essas pessoas eram eleitas e depois criou-se a Assembleia do Povo e também para as pessoas fazerem parte daquilo eram eleitas. O que eu quero dizer? Que as eleições não são restritas nos sistemas ou nos regimes de democracia. Até nas ditaduras existem eleições.
mas as eleições na ditadura não abrangem muitas vezes o cargo dos presidentes. Por exemplo, o que acontece nas ditaduras é candidatura única, tal como acontece num partido do MPLA. O João Lourenço em dezembro vai concorrer sozinho. O José Eduardo dos Santos no passado concorria sozinho e é impressionante, José Eduardo dos Santos ganhava 99,6%. E para uma eleição, acho que isso não é viável. As eleições foram inventadas nas sociedades democráticas com o propósito de servir de barômetro para a resolução dos conflitos a nível das organizações. Se estamos aqui um conjunto de pessoas, tem mais de 30 pessoas ou 20 pessoas aqui, se queremos escolher Assistência. um líder, um coordenador, um presidente, o que é necessário? É necessário um processo, um escrutínio. E esse processo olha os versados em política, direito, sociologia política, deram o nome de eleição. Então nós estamos aqui para falar sobre o voto consciente. O voto é aquele processo que a pessoa vai escolher quem vai ser o representante. E depois, quando nós estamos a falar do voto consciente, depende muitas vezes da questão da instrução, da questão da formação. Uma pessoa analfabeta, ao escolher ou ao eleger, vai sempre colocar a emoção na frente da razão. A pessoa vai lá, muitas pessoas, sobretudo, desculpem as minhas particularidades, como eu estou no Bengo, vou falar do Bengo. Muita gente do Bengo, quando vai votar porque a maior parte das pessoas do Bengo tem muita afinidade ou muita proximidade com o MPLA. E quando vão votar é mesmo com esse propósito. E o MPLA criou uma falsa ilusão que se mantém aqui, de que o povo do Bengo é um povo heróico. Como é que é o hino do MPLA? Heróico e generoso. E o povo do Bengo tem muito orgulho disso, dessas particularidades. E ao mesmo tempo é um dos povos em Angola que mais sofreu, sobretudo no caso do 27 de maio. A maior parte dos que morreram, dos intelectuais que morreram no 27 de maio, são dos Dembos e são do Nambangongo. Não morreram pessoas de, do Maquela do Zombo, não morreram pessoas do Bocoio, são pessoas daqui do Bengo. Por isso é que recentemente numa das minhas conferências que eu tive, eu disse que teria mais sentido se o João Lourenço viesse pedir perdão aqui na província do Bengo, porque a sequela do 27 de maio continua bem patente nas pessoas aqui, e as pessoas acreditam muito, e quando vão votar muitas vezes pela emoção. E outra coisa, o acesso à informação. Aqui no Bengo tem até um privilégio porque estão próximo de Luanda. Qualquer um pode apanhar um táxi para ir comprar jornais em Luanda, pode ter contato com outros canais, por exemplo, alternativo da informação. Os que estão nas outras províncias de Angola não têm esse privilégio. E o que acontece? A falta de informação faz com que muita gente acredita ou vai votando de acordo com a informação que é monopolizada pela TPA, pela rádio, pela Angope e pela TV Zimbo. Já muitos dos jovens que estão em Luanda têm formação alternativa e acabam até por não ter muito contato com a TPA, porque a TPA, a TV Zimbo, são poluições, ou seja, produzem poluições audiovisuais. Quanto mais você perde tempo para assistir a TPA, você está se destruindo psicologicamente. E muitas pessoas não sabem disso. A programação da TPA é bem arquitetada pelos agentes dos serviços de inteligência e de segurança do Estado. É para formatar a pessoa com uma mentalidade de mudança e uma mudança de que o governo precisa sempre de renovar a confiança com o eleitor. A programação da TPA é absolutamente voltada para os processos eleitorais. Vocês têm Globo nas vossas casas, tem SIC. São raras as vezes que você vai ver o presidente do Brasil, por exemplo, Bolsonaro, a inaugurar uma escola, a inaugurar uma ponte, a inaugurar aqui em Angola. O que há de mais é o MPLA fez, João Lourenço fez, o MPLA fez, e você vai ver mesmo que está a te fazer um favor. Não está a fazer favor, porque o dinheiro que anda a construir as escolas, o dinheiro que anda a construir tudo que está aqui nesse país não sai no bolso do João Lourenço, nem do pai dele, nem da mãe dele. Sai aonde? Sai dos cofres do Estado angolano.
é um dinheiro que é de todos nós, ele é simplesmente... Serviços de inteligência aqui no local. Não pode continuar. É o comandante da polícia. Ah, é? Eu gostaria de acrescentar aqui que votar, mais do que um direito, votar é um dever cívico. Quando nós estamos aí votar, nós estamos a exercer um direito e ao mesmo tempo estamos aí a exercer um dever cívico. É um exercício de cidadania. Nós só somos cidadãos quando nós somos sujeitos de direitos e deveres. E quando estamos aí votar, nós estamos a exercer a nossa cidadania. É uma das formas, como fazer manifestação também é uma das formas de exercício da cidadania. Outro elemento que eu gostaria de dizer aqui é que quando nós estamos aí votar, muitas vezes em Angola, nós não lidamos muito com a questão dos programas e dos conteúdos que cada partido está a apresentar, porque nós votamos muito pela emoção do que propriamente pela razão. Muito pela emoção do que pela razão. E o que acontece? Está a pedir para quem? Vai lá falar com ele. Pega só. Ok. Então, as pessoas votam mais pela emoção do que propriamente pela razão, porque as pessoas não querem saber do conteúdo que cada partido apresenta. E depois aí o que vai acontecer? Olha, nós estamos aqui no debate, depois estamos a ser distraídos, e o que é normal, esse debate não estava para acontecer aqui, como vocês sabem. Os movimentos sociais têm sempre a dificuldade de espaços. Foi alugado um espaço para nós estarmos aqui a debater. Infelizmente esse espaço foi boicotado e vemos na rua, eles continuam a vir. O comandante apareceu. O comandante vem aqui para tentar inviabilizar, quando nós temos uma Constituição da República de Angola que fala sobre a livre circulação dos cidadãos. Nós temos o direito de reunião e de manifestação. Mas é do Ciência que está ali, olha, está a se fingir. Vixe, né? Aquele ele filma a mão. É do Ciência, aquele que está aí. Está a se fingir. Pode arrebentar. Ok, deixa ler para me perder a bebida aqui. Voto consciente. E estamos a falar do voto consciente, e a palavra de ordem que se impõe atualmente é a questão da alternância. Nós temos um partido que está no poder, que governa há 46 anos, chama-se MPLA. E são 46 anos de má governação, razão pela qual impõe-se a questão da alternância política. E a alternância política passa pelo afastamento do próprio partido MPLA, né? Não estamos a dizer, mas as pessoas têm a liberdade de escolher. O voto requer liberdade. Quando você está aí votar, tem que ser livre para escolher entre o MPLA e os outros partidos quem apresentou o melhor programa, quem está melhor capacitado para resolver os problemas. Se você acha que o MPLA merece uma oportunidade, você tem que votar para o MPLA. Se achas que o MPLA já não merece nenhuma oportunidade, então você tem que votar para o MPLA sair do poder. Então é precisamente isso que nós estamos aqui, para apelar o voto consciente, para contribuir também para a cidadania das pessoas, participação política, exercício dos nossos direitos e também ter em conta a questão dos nossos deveres. E um dos deveres é estarmos aqui a interagir, né? Quando nós estamos aqui a interagir com vocês, é um dever patriótico. Nós estamos a sair de Luanda, viemos aqui na província do Bengo para interagir aqui com o pessoal do Bengo, questões ligadas ao interesse nacional. Sem querer me alongar, temos ainda aqui o Gangsta que vai também explanar. O Osvaldo já falou e depois vai surgir o momento de perguntas e respostas. Nós voltaremos aqui para interagir com vocês. Então, muito obrigado. Resistência! 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 Sempre, sempre, sempre até a morte! Agora vamos ouvir o companheiro esta, não é? Também vai dar o seu ponto de vista sobre, sim, sobre o voto consciente. Municipal. Irmãos, famílias, né? Vengo, estou aqui na casa, a convite. Aliás, eu vou ver daqui. Eu olho para a província do Bengo, só vejo tristeza,
dor, miséria, humilhação. Quando eu olho para o Bengo, eu olho por essa Angola toda de Cabinda Cunene do Mar Leste. Angola tem 46 anos de independência. Nunca teve presidente da República, nunca teve administrador, nunca teve comandante da polícia, nunca teve chefe de serviço de inteligência. Porque o Estado em Angola foi capturado por um bando de assassinos corruptos e gatunos que se chama MPLA. O MPLA é nada mais, nada menos do que a continuidade do colonialismo português nesse solo pátrio que pertence a todos nós por uma questão de ser um legado deixado pelos nossos ancestrais. Angola é de quem? Angola é dos angolanos. Quem são os angolanos? É uma pergunta que se questiona. Para você ser angolano tinha que ter educação. Para você ser angolano tinha que ter emprego. Para você ser angolano tinha que ter um salário condigno. Para você ser angolano tinha que ter habitação. Quem é angolano? O angolano está na presidência, o angolano está no parlamento, a dirigir o parlamento, está nos serviços de inteligência e está a dirigir as forças de defesa e segurança, nomeadamente a Polícia Nacional. Por que eles são angolanos? Porque eles têm os direitos consagrados no dia a dia da vida deles. Os valores da cidadania eles têm. E o que é que nós temos? Nada. O que é que somos para eles? Nada mais, nada menos do que números. Aqui está a gente da polícia, estão a descer. Um já está a carregar a arma, está a engatilhar. Não sei se está a engatilhar para quê. Esse é a prova evidente. Oi, Valdo Caldo. O que é que significa? Vão matar, vão atirar. Fazem o que eles quiserem fazer. Vão atirar, não há problema. Atirem. Atirem, estamos preparados para atirar. Atiram. Se vieram para atirar, atirem. Se vierem para atirar, atiram. Eu quando vejo agentes da polícia, eu não vejo agentes da polícia. Se vieram para atirar, atirem. Porque nós não temos que ter mais medo de ninguém. Na nossa própria terra não temos vivido como gente. Na nossa terra não temos vivido como gente. Eu quando vejo agentes da polícia, eu não vejo agentes da polícia. O que eu vejo? Não, papá, senta, papá. Senta, aqui ninguém vai disparar. Aqui o pai tem medo. O pai se levantou, foi embora. Mano, gangsta, chegam e logo estão a manipular as armas. Continua, Guesta. A polícia chega e manipula as armas. Polícia chega e manipula a arma. Eu quando vejo indivíduos com farda da polícia, eu não vejo polícia. O que eu vejo é nada mais, nada menos do que sobreviventes. Sobreviventes que são humilhados, ultrajados pelo MPLA. O que eu vejo dentro das forças da polícia são indivíduos arrogantes, indivíduos ignorantes, analfabetos dentro de uma farda republicana. Deveriam criar ordem, estabilidade e defender o povo por via da segurança pública. Eles vêm intimidar em nome dos detentores do poder. Angola não tem dirigentes nem governantes políticos, tem bandidos e os indivíduos que estão ali, é eles que protegem. O que é o voto de facto? Será que desde 1992, 2008, 2017, os angolanos votaram? Os angolanos nunca votaram. Porque as ditaduras conseguem suavizar os processos do sufrágio universal no sentido de manipularem a comunidade internacional. Eles querem passar a ideia que Angola é um Estado democrático de direito e que não é. Como é que eles passam esse processo? Passam por via do sufrágio universal, realizando eleições periódicas. Esse teatro eleitoral, mano. Isso chama-se teatro eleitoral. Em Angola nunca existiu eleições. Existe uma fantochada criada por quem é o detentor do poder, no sentido da gente legitimar os bandidos que vão para o cargo. Estamos a falar do voto consciente. Qual é o voto consciente? O voto consciente é nada mais, nada menos do que votar com a consciência porque você leu um manifesto eleitoral. Qual é o manifesto eleitoral do MPLA? Quem votou no MPLA não sabe o que é que o MPLA defendeu no manifesto eleitoral. Claro, porque a base fundamental é a ignorância. Quem criou a ignorância crônica nos angolanos foi o MPLA. O MPLA vai nos instituir um sistema de educação que não tem qualidade. Qual é o propósito do sistema de educação que não tem qualidade? O MPLA não tem um governo de nação, não tem um governo de país. Como não tem um governo de nação nem um governo de país, não tem um governo de desenvolvimento, um projeto de desenvolvimento. O único papel que o MPLA tem é nada mais, nada menos do que uma cultura de poder. Quem tem cultura de poder, eles têm dentro da sua premissa usar as armas, a Polícia Nacional,
as forças de defesa e segurança, reprimir, matar, que é para fazer a manutenção do poder. João Lourenço, segunda-feira, vem aqui no Bengo, montar um dístico. Esse dístico que está aí foi gasto com dinheiro público. Estão a pintar as árvores, que aqui até acaba por ser nada mais, nada menos do que um atentado ecológico. Está aqui. Estão a pintar as árvores. Esse dinheiro vem de onde? Vem dos cofres públicos. João Lourenço vem para o Bengo, o que é que vai mudar? Na vida das populações do Bengo? Nada. Sabe como é que se chama a visita do João Lourenço? É uma visita paliativa. Não vai mudar nada das populações do Bengo, não vai mudar nada na vida dos angolanos. Essa semana vimos um grande banquete na televisão pública de Angola que é paga. Os angolanos são enganados com o dinheiro deles próprios. A televisão pública de Angola é paga com o dinheiro dos contribuintes angolanos. O Ernesto Bartolomeu tem boa pele por causa do dinheiro dos angolanos. O Cabingano é um bom mentiroso compulsivo, em nome do partido que está no poder, como partido de bandidos, para enganar o povo. Achas que o Lussato é gatuno? O Manuel Vicente ao lado do Lussato é o quê? O presidente da República ao lado do Lussato é o quê? E uma série destes bandidos e Gino Carneiro lá do Lussato são que querem nos divertir, claro, porque nós somos ignorantes. Esse é o maior propósito do MPLA. Não investe na educação para fazer a manutenção do poder. Eu penso que uma das forças fundamentais que vai mudar e elevar o voto consciente em 2022, e o Ivaldo Caolo chamou aqui um aspecto importante, a honestidade e a verdade, para aqueles que são os militantes da liberdade, que muitos deles eu encontrei nesta estrada, inspirei-me a eles e entrei na estrada de uma grande avenida da liberdade. Temos que ser verdadeiros, temos que ser honestos. É preciso que se invista na cultura, porque o elemento número 1 que o MPLA tem de manipular o povo, para além da educação sem qualidade, são os artistas. Por que o da beleza estrela num país onde existe muita miséria? Por que o Pai Profeta faz sucesso na televisão toda hora? Por que o rabo da Boca Pi é motivo de manchete nacional? Temos que refletir. Estupidificação. Onde é que está a grande guerra contra o MPLA? Está na cultura. Porque é na cultura que a gente vai emancipar os povos de Angola para dizer que temos que ter orgulho. E a partir de 2022 dizer o seguinte: vamos criar a alternância. A alternância significa que o MPLA e o seu presidente têm que sair do poder, vai entrar um partido novo no poder. Seja lá quem for. Mas nesse momento, o maior opositor natural do MPLA é o NIT e o maior opositor natural do João Lourenço é o Adalberto da Costa Júnior. Por isso é que o João Lourenço gasta milhares e milhares de dinheiro do povo angolano por via da TPA, da Rádio Nacional do Jornal de Angola, no sentido de chamuscarem a imagem do Adalberto da Costa Júnior. Um dinheiro que poderia servir, se calhar, que é para pagar a pensão dos reformados, está a ser usado por um processo da própria propaganda. Eleições em Angola têm sentido? Não tem para nós. Porque 5 anos depois nada muda nas nossas vidas, senão a nossa própria idade. 5 anos depois, a única coisa que quem votou no MPLA consegue recordar que levou uma sombrinha, levou uma camisola, levou um chapéu e bebeu na maratona. Mas o filho dos bandidos do MPLA estão em Londres, estão em Nova York, estão na Suíça, estão no Dubai a gastarem dinheiro do povo. Quando me dizem que existem rappers que fazem sucesso, e eu vejo, e eu tenho feito uma discussão muito grande dentro do movimento hip hop, miúdos a fazerem sucesso na música rap por via daquela elite falsa que eles criaram em Angola. Como é que nós que temos talento nas periferias, a terceira divisão não consegue passar? Mas vão meter os filhinhos de papais. Os filhinhos de papai, quando estão a cantar, dizem que eles têm Louboutin. Ok. Será que essa Louboutin eles conseguiram do dinheiro do rap? Não. Sabe onde é que eles conseguiram esse dinheiro? O pai é gatuno, é ladrão, roubou o dinheiro, deu uma micha no filho, o filho foi comprar Louboutin. Ele, quando fala da Louboutin na sua música e da camisola da Louis Vuitton, ele não tem noção, porque ele é um palhaço. Mas se a gente fazer uma radiografia sociológica, ele é um dos elementos fundamentais que leva com que o SIC mate os nossos irmãos nos bairros que roubam. Por que os nossos putos roubam no bairro? Querem ter a Louis Vuitton. Por que os nossos putos no bairro roubam? Querem ter a Gianni Versace e a Louboutin, que viram no filho do bandido gatuno que está a cantar rap. Como é que o filho de um bandido gatuno é que controla o movimento hip hop nacional? Estão a ver o tipo de cultura que a gente tem? É uma cultura elitista criada pelo meio da própria política. Mas uma política não é uma política de Estado, é uma política partidária, a política do MPLA. O MPLA tem que sair do poder. Jovens do Bengo, o Bengo não tem nada para vos oferecer. Jovens do Bengo, a Maria Quiosa que está aqui é uma gatuna, uma corrupta, uma assassina social. Quando eu olho a realidade do Bengo, é uma realidade de miséria, de fome, de desespero, de desemprego. Presidente João Lourenço vai pedir desculpas em nome dele sobre o massacre do 27 de maio. Nós estamos no Bengo, o Bengo não tem desenvolvimento.
A maior parte dos intelectuais que foram assassinados no 28 de maio são dessa província. Olha o que o Bengo tem. Como é que vocês vão receber um bandido que vem aqui na segunda-feira que é para vos enganar? Que ele quer chegar no poder porque quer vos manipular. Eu acredito que o João Lourenço está a vir aqui por uma questão muito virada para a economia. Se calhar é o contrato Da do refinaria Porto de Quincacala. e a refinaria não está a vir fazer nada. Não quer saber nada do povo. Cotas ali a se fingir que está distraído, quer apanhar moto, é um buff. Não tem nada. Vai ver o sapato de desgraçado. Olha, a camisa não tem qualidade. Mas está a fazer o trabalho. É preciso que a juventude do Bengo se eleva. A elevação está na espiritualidade, no conhecimento. Nós temos que ter coragem. A nossa geração é uma geração que criou um slogan. A nossa geração não pode falhar. Mas há algo que a nossa geração vai criar. Vai criar uma frase que se diz: já não podemos empelar João Lourenço 2022, vai para casa. A partir de 2022, João Lourenço deixa de ser presidente de Angola, vai ser fazendeiro. Vai trabalhar na sua fazenda, cuida do seu neto. Nós não estamos aqui que é para legitimar bandidos. A todos os artistas, Resistência! nós podemos ter escolhas político-partidárias, mas no momento em que nós estamos a viver, é preciso que se faça a reflexão das escolhas político-partidárias. Artista que apoiar o MPLA é inimigo do povo. Jogador que apoiar o MPLA é inimigo do povo. A Miss que apoiar o MPLA é culpada da taxa de mortalidade infantil criada nesse país pelas políticas de má qualidade criadas pelo MPLA ao longo dos 45 anos. O MPLA está no poder só para roubar. O MPLA não está no poder para gerar progresso, para gerar educação. Os homens mais ricos do país são do MPLA. São ricos com quê? Com trabalho? Não. Mexeram nos cofres públicos. Temos que ter coragem. Isso não importa se custa vida, cadeia, porrada. A nossa geração é uma geração que não pode falhar. A nossa geração é uma geração que tem que fazer a ruptura. Eles não são merecedores da nossa confiança. Não existem governantes em Angola. Existem bandidos. Na Assembleia da República é dirigida por malandros. A Presidência da República é dirigida por malandros. O Ministério da Defesa é dirigido por corruptos. A Polícia Nacional é dirigida por assassinos. Não temos dirigentes. Temos um bando de gatunos no poder. Muito obrigado, juventude do bem. Consciência. Resistência! Até a morte! Resistência! Então penso que está feita a apresentação, está feita a abertura do nosso debate. Quem tiver uma questão, quem tiver uma opinião, esse é o momento. De forma organizada, 1 minuto e meio ou 2, cada um exprime aquilo que tem para exprimir com o grupo, ou se tiver alguma questão também, estamos abertos. Jaime, tem uma questão? Eu praticamente não tenho questão nenhuma, porque eu também faço parte, fui convidado para atuar, mas acima de qualquer coisa eu tenho só que agradecer esses manos todos que estão aqui presentes. Nós quando começamos a fazer manifestações aqui na província do Bengo, éramos um número muito reduzido. E hoje, felizmente, além das manifestações, temos uma biblioteca comunitária, além das manifestações ou do movimento revolucionário e os ativistas cívicos, temos uma organização, que é a Mizangala Tuyeno Kukola, uma organização cívica, né, que tem como objeto social a cidadania e direitos humanos. No entanto, nesta cena, decidimos trazer esse debate para refletir na nossa província. Porque o mundo muda com a mudança do homem. Mas essa mudança do homem não começa em toda a parte do corpo, começa aqui, é a mente. Então estamos aqui a trabalhar a mente do homem. Não adianta irmos para as eleições ao passo que não temos educação política nem eleitoral. É isto que não devemos fazer aqui. Infelizmente, vocês viram isto, revistaram isto. É por esses motivos que eu fui atropelado pela polícia, quebraram minha perna direita, o braço e tenho até o momento ferimento. Isto no dia 5 de agosto do ano passado. E como não estava sozinho, fui detido com meus companheiros, como Periquito, José Gomizata e Mbonzo Lima. Fomos condenados pelo tribunal, 2 meses ou 1 mês de cadeia. Fomos condenados. Eu fui atropelado. Meu companheiro José Gomizata foi pedir ao agente da polícia para me socorrer. Foi detido por pedir socorro. Eu fui detido por ser atropelado pela polícia. O que temos a fazer? Temos a exigir água para todos naquela altura.
e um custo nível da cesta básica, se não estou em erro. No entanto, fomos atacados por isso. Vocês hoje vieram para a província do Bengo, revistaram isto. O espaço que a gente tinha alugado para darmos a nossa atividade foi inviabilizada, foi arrombada e puseram um cadeado novo. E é isto que nós estamos a lutar. E muito obrigado, Hitler Samussuco, que atua nas outras paragens, o Gensta, a tropa também, o Caolo, que atuam também nas outras paragens. No entanto, temos a agradecer por estarmos todos aqui, as nossas manas, que é a primeira vez, porque precisamos pensar a nossa província. Nós somos a esperança de nós mesmos. E não podemos esperar que mais velhos barrigudos pensem por nós enfomeados. Precisamos dar voz a nós mesmos e à nossa própria comunidade. Muito obrigado pela vossa presença. Eu não sei se tem mais momento cultural. Não, tem. Ainda tem? Mas vamos deixar Mas deixamos para depois. É mesmo só para agradecer o pessoal, tá? Do nosso mano Juvelino, é do Movimento Revolucionário de 2012 juntos. Nos conhecemos 2012, está aqui presente. Vamos precisar de todos. Vamos precisar daqueles que estão nos acompanhando, que partilham o máximo este vídeo, partilham o máximo esse like. E vamos mostrar a todo mundo que a província do Bengo é esta miséria, é esta desgraça. E temos uma governadora incompetente. Temos uma governadora estrangeira que tudo faz para enriquecer uma minoria, uma meia dúzia de gatunos, né, que estão no pouco partido do MPLA. Nós estamos preparados. Mais de 15 detenções, mais de 2 cadeias, mais de tal de retenções, mais de... Eu já fui alvejado várias vezes assim com meus colegas. Nunca reduzimos, continuamos fortes. Nós temos uma frase que aquilo que não nos mata faz-nos fortes. E um dia a ditadura tem de cair, não importa se teremos morte. Estamos juntos. Resistência! Companheiros, não vamos nos sentir tímidos. Eu sei que há pessoas aqui para levarem informação, não é? Há pessoas da bófia, da secreta. Mas ainda têm medo da secreta. Entre um bófia e um estômago vazio, o que é que dói mais? Creio que o estômago vazio, não é? Então nós não podemos ter medo. Quem tiver algo para falar, que fale livremente. Quem tiver alguma questão para levantar, que levante livremente. Nada de medo, porque esse medo é que fortalece o poder que nós temos em Angola. Esse poder político corrupto depende muito do nosso medo. Quando um dia o medo desaparecer, esse poder também cai. Então, companheiros, hoje até é coisa leve, ninguém ainda está ali numa confrontação direita, porque esse dia, tarde ou cedo, vai chegar. Nós aqui só estamos reunidos para falar, não é? Porque também nos tirar o direito à expressão, o direito à reunião, seria o cúmulo. É o mesmo que estarmos mortos. Quando a pessoa não fala, não anda, não sente os prazeres da vida, e a palavra é um dos maiores prazeres que Deus nos deu, é porque estamos mortos. Companheiros, usem a boca é um instrumento, tem que usar, não é só para fazer fofoca lá no bairro. Vamos falar de um tema público. Vamos falar de um tema público, companheiro, falem. Tá aí, mano, tem a palavra. Primeiramente, boa tarde, manos. Boa tarde. Lisvaldo HP. Eu tenho uma pergunta para o Cota Osvaldo. É sobre a questão dos votos culturais, né? Falou um pouco dessa questão. E aqui o tema é o voto consciente, juventude e o voto consciente. Isso que será realizado já em 2022. Eu, como jovem, principalmente já ouvi histórias, já tive ensinamentos de muita coisa que hoje vou investigando que chega a não ser verdade. A minha pergunta é, sendo que os votos em Angola normalmente têm sido culturais porque o pai, a mãe, o tio tem um cargo político elevado, tem aquelas pequenas mordomias vindo do MPLA, votando num outro partido que seja da oposição, nesse caso o maior que está capacitado, que é o UNITA, né? Eu votando pela UNITA, isso não chega a beliscar, não chega a trazer desestruturação familiar. Nesse caso, estamos num país que é praticamente voto cultural. O pai votou ali, mãe votou ali, eu também vou votar ali. Se eu não votar ali, não vai chegar a ser uma desestruturação familiar. Gostaria só que o Cota desse algumas ideias em relação a isso. Obrigado, é tudo. Alguém mais tem uma questão para depois responder?
Juventude, vamos falar, juventude. Mas tá bom, assim ninguém está ainda com coragem, Paulo vai responder. Bom, primeiramente eu iria dizer que a questão da desestruturação familiar não está intrinsecamente ligada à questão de voto. A questão da desestruturação familiar está ligado, com certeza, às questões que o MPLA introduziu na nossa natureza, como a hipocrisia. Não há conselho da verdade dentro das famílias, porque o tio que tem dinheiro não consegue ouvir a verdade. É incriticável, é intocável. Tanto é que dentro das nossas famílias há aquela coisa de que esse é o meu primo que estudou, esse é o meu primo engenheiro, esse é o meu primo arquiteto. Mas você não consegue lembrar que tantos engenheiros, tantos arquitetos, tantos doutores, o país não produz nem sequer um palito de fósforo. Então nós não temos, na verdade, questões de intelectuais, nós temos cravos com qualificação, porque volta e meia o Ocidente é que nos manda. Ainda ontem um amigo me disse que está a vir contentores e toneladas de arroz do Brasil, para vir para a cesta básica, para baixar a cesta básica. Lógico, vai ser um voto consciente, estás a comer mais arroz, vai votar esquecendo-se que depois do arroz vão te dizer descansa ainda um pouquinho. Agora é momento de sofrimento, porque já comeste aí atrás, comeste o arroz que está a vir agora do Brasil, que está a importar. Então essa questão da desestruturação familiar tem a ver com questões históricas que o MPLA introduziu, a hipocrisia, a falsidade, a aparência, a luta pelo protagonismo. Inclusive dentro da família querem competir, quem é um primo mais charmoso, quem é um primo que trabalha na zona Angola. Então esse elemento que tem que se ultrapassar, porque eu disse, só precisamos ser verdadeiros para que a nação muda. Só precisamos ser verdadeiros para que a nação... Angola não precisa de, porque não estamos a precisar de mais doutores que vai vir do Ocidente, não. Nós estamos a precisar de homens verdadeiros. Homens leais à verdade. Então, se você for votar porque o teu pai, nessa questão do histórico, do cultural, porque o teu pai é do MPLA, então você está a concordar com as milhões de mortes que, na verdade, saem, por exemplo, aqui no Hospital Provincial do Bengo, por falta de seringa. O pai há pouco tempo estava ali, eu e o Mano Guença. O pai lamentou, disse que não tinha, foi fazer consulta e não tinha comprimido para tomar. Como é que ele vai fazer consulta e não tem medicamento para tomar? Vai morrer. Então, se você votar porque o teu pai é do MPLA, porque o teu irmão é do MPLA, então você está a votar para a miséria dos angolanos. Quer dizer, para ti, mais vale a pena que não fiques mal com teu pai, com teu irmão, e você pode matar milhões de angolanos. Só porque você quer calçar o sapato da Louboutin, quer metal, o John Versace. Então aqui há necessidade, preciso explicar, que há necessidade de invertermos a coisa. Precisa se inverter. Se vamos romper com quem, se vamos atropelar o sentimento da mulher que é do MPLA, mas precisamos de mudança. E eu tenho estado a dizer, juventude, essa é a nossa hora. Estás a ver quando te metem em campo, entramos, apanhaste a bola. É momento de você mostrar que estás capacitado. É momento de dizer, esta é a nossa hora. Não tenhamos medo das pressões, das intimidações. Porque não existe tempo para a justiça. Não existe tempo para a igualdade. O tempo para a igualdade, para a justiça, é sempre, sempre, sempre agora. Até nem deveria ser agora, deveria ser ontem. Já, mano. Deixa eu também... Para aumentar aqui, eu gostaria de dizer o seguinte. Se você vai votar num partido porque o teu pai é do MPLA, por exemplo, a tua mãe é do MPLA, então você tens muito egoísmo e pouco patriotismo. Por quê? O Monad Kid tem uma música que diz assim: eu não sou feliz se feliz não tiver quem me rodeia. O que adianta você ser, tipo assim, você vive aqui, né? Não sei como é que é o nome desse bairro aqui no Bengo, e a tua casa é a mais bonita de todas, e todas as pessoas que estão ao teu redor vivem na indigência,
vivem na miséria, o que vai acontecer? Os filhos do vizinho vão começar a entrar no teu quintal para ir roubar, porque eles não têm. Então, quando você está a votar, você tem que pensar na maioria, você não pensa somente em ti. E o que acontece? Os 46 anos de má governação do MPLA criaram na nossa sociedade, ou seja, destruíram os laços de solidariedade. Nós não pensamos no outro, nós queremos ter sem necessariamente pensar no outro. Então eu tenho um bom tênis, você não tem bom tênis, porque o meu pai é do MPLA e o teu pai não é. O que tens que fazer? O voto consciente é, independentemente se o meu pai é do MPLA e a minha mãe é do MPLA, eu vou votar naquele que me oferece melhor oportunidade para o desenvolvimento sustentável do nosso país. Para aquela pessoa que está a pensar no país, no interesse nacional, uma das coisas que nós não temos em Angola é a questão do interesse nacional. O nosso país, desde 1975, nasceu na base da exclusão social. E a exclusão vai criando o quê? Vai gerando os níveis alarmantes de pobreza. Hoje nós temos muito pobre, porque a maior parte dos que estão no governo, no aparelho do Estado, são do MPLA. Por exemplo, João Lourenço nomeia 18 governadores. Depois tem vice-governadores, tem 164 administradores municipais, com mais 500 administradores comunais e distritais. O que você espera? Ele, só nesse aparelho, ele tem muita gente empregada. E depois tem, nas embaixadas, nos ministérios, diretor da escola, todos são do MPLA. E depois, os que estão na oposição, ou até aqueles que não fazem oposição política, por exemplo, cidadãos que não querem ser nem do MPLA, nem da UNITA, nem de qualquer partido, acabam por estar na Dibinza. Por quê? Porque eles não estão a conseguir se afiliar em nenhum partido político. E não é esta Angola que nós queremos. Nós queremos uma Angola onde a cor da bandeira da República vale mais do que a cor da bandeira dos partidos políticos. Nós queremos uma Angola em que você, para ser nomeado ou para ser eleito, não depende da tua responsabilidade no partido, não depende das cotas que você andou a pagar no partido, mas sim do empenho que você tem na tua comunidade, mas sim do papel que você desempenha na sociedade. O professor que perde os dias todos aí a te lecionar, essa pessoa tem muito mais direito que os deputados. Mas você vê que a forma, o tratamento e o salário que se dá no professor tem uma forte discrepância com o salário que se dá, por exemplo, para um funcionário lá da CNE. O comissário da CNE ganha 400 mil kwanzas. Quanto é que ganha um professor? O que faz o comissário da CNE? Não faz nada. Ele trabalha e em 5 em 5, ou seja, o trabalho dele é em 5 em 5 anos. As eleições foram em 2017. Estamos a caminhar para 2022. Durante esse tempo todo, ele andou a receber 400 mil kwanzas. E o professor que trabalha 5 dias durante a semana, apenas falta sábado e domingo. Muitas vezes até o professor trabalha o sábado e domingo porque tem que preparar matéria, porque tem que corrigir as provas, ganha menos do que o funcionário da CNE. Por que se cria isso? Querem acomodar os funcionários da CNE para, no ato de fraude, ele pensar no cargo dele, não vai pensar no país. Os funcionários da CNE estão mais preocupados com a manutenção dos cargos. Por isso é que até nos partidos da oposição, quando alguém lhe tiram do cargo da CNE, vai logo na televisão fazer confusão. Ah não, no partido já não estão mais aqui, a UNITA é tribalista. Quando estavas a ganhar bem na CNE, não vias que a UNITA era tribalista. Só depois de te afastar é que você percebeu que afinal era um tribalista. Então por que nós estamos nesse nível? Porque nós estamos a pensar mais partido e menos o país. Nós temos o lema mais cidadania e menos militância. Com esse propósito, não importa se... Tem muita gente que os pais são católicos, mas ele é testemunha de Jeová. Os pais são católicos, mas ele é adventista do 7º dia. E isso é um ato de revolução. Quando você, a partir da tua casa, deixa consciente o teu pai e a tua mãe, vocês são do MPLA, mas eu vou votar na alternância, vou votar na mudança, você está a começar, porque a mudança começa dentro da tua casa. Se você não é exemplo dentro da tua casa, você não pode trazer o exemplo na rua. O que você tem para trazer na rua se dentro da tua casa você não consegue? Na tua rua você não consegue, na tua comunidade você não consegue. Qual é o exemplo que você quer dar para a sociedade?
Então a mudança deve começar lá dentro da tua casa. Se você queres mudar esse país, começa a mobilizar o teu pai e a tua mãe. Há uns meninos no TikTok é uma rede social, e eles vão dizendo: em 2022 nós vamos pegar os nossos avós, vamos lhes fechar dentro de casa, porque nós é que vamos ir resolver o problema desse país. Por que ele diz isso? Porque o avô, ao ir votar, vai colocar a emoção em frente da razão. Vai votar no partido deles, do coração, que é o partido do MPLA. E o MPLA lhe disse que os da FENELA comem pessoa, que os da UNITA têm cauda. E essa pessoa está até agora consciente que não adianta votar nos canibais nem as pessoas que vieram das matas. E o país vai sempre regredindo, se esquecendo que o MPLA é a causa do problema para essa pessoa. Porque você vai ver que o filho do João Lourenço não mete camisa do MPLA. Vocês já viram o filho do João Lourenço aí fazer campanha política? No Alvalade tem menos Você já bandeira viu? no Sambizão. No Alvalade, onde vivem esses senhores, tem menos bandeira do que aqui, olha, todo mundo. E quem tem mais orgulho pelo MPLA são as pessoas que vivem na pobreza. Os próprios do MPLA estão lá, olha os majores Lussati, não andava com camisa do MPLA, mas tem mais dinheiro que o secretário do CAP. Você tem muito orgulho. No bairro está a começar a controlar os vizinhos que estavam a falar política. Está a controlar. Aí naquela coisa estavam a falar de política, mas depois o que você ganha? Camisa, bicicleta. O tom máximo é chegar até lá no CAP, lá, secretário do CAP. Não vai subir, porque quais são as pessoas? Até vossa governadora Maraquiosa está vindo de Luanda. Quando está vindo de Luanda é porque está a dizer que vocês são incompetentes, você tem que dizer senhora Maraquiosa. Conforme fazem lá no Mochico eles dizem nós não gostamos de Mucacuiza. Aqui governador A Missy do Bengo veio do Viana, é minha amiga do Facebook. Veio de Viana. Então vocês têm que se impor. Muitos jovens de Luanda, os professores daquela universidade estão aí na Açucareira, estão a vir de Luanda. Mas não quero com isso fortificar o laço de regionalismo, porque depois também vão dizer, não, então quem que veio de Luanda já não pode vir mais aqui. Não, mas estamos a dizer que vocês precisam se impor. Se não se impor, o que é que vai acontecer? E temos que aproveitar a oportunidade das autarquias locais, onde vocês podem apresentar candidaturas para liderar os municípios daqui da província do Bengo. Porque se vocês não fazerem nada, o que vai acontecer é que outras pessoas vão ocupar o espaço. Eu fui na província do Cubango, 80% dos funcionários públicos vieram do Ambo, Huila e Mochico. Por quê? Porque eles gostam muito de estar na lavra. Se você vai ficar na lavra, os outros vão vir ocupar o espaço vazio que você está a deixar. Se você está a deixar que o MPLA continue a dominar a província do Bengo, o que é que vai acontecer? Os filhos dele vão se enriquecer e depois vão pegar alguns, tal como o colono. O que é que os portugueses faziam? Trabalhavam com alguns negros, lhe davam aquele fardamento de cipaio. Com que propósito? Para controlar os outros. Aí vai controlar, você vai começar a se sentir que eu sou capataz, eu controlo os outros de escravo, mas você também é negro, meu irmão. Você também, aqueles polícias mal chegaram aí, começaram já a manipular. Vai chegar em casa, vai encontrar as panelas, estão em greve. As panelas, gás acabou e o BPC, cartão do BPC não está funcionando. Esse povo angolano é admirável. No dia de voto vai votar com muito orgulho. Mas o teu cartão do BPC, que é o cartão dos funcionários, o Estado devia admitir-se. Nos outros países, o que está acontecendo em Angola ia dar razão para uma grande manifestação. Quem ganha com... Os funcionários públicos ganham por intermédio do Banco BPC. E nós estamos há um bom tempo que os cartões do BPC não estão a funcionar. Aparece lá alguém na televisão a dizer, é uma falha do sistema, nós vamos consertar. Você está em casa, está a dar confiança no presidente? Não! Porque você... Na Bíblia tem uma passagem que diz assim, do suor do teu rosto comerás o pão. Você já trabalhou durante o mês todo, então é o suor do teu rosto. Se ninguém está te dando pão, você tem que fazer alguma coisa. Até Jesus, que é um modelo de paz, quando achou necessário, teve que entrar na igreja e deu surra naqueles que estavam ocupados. O Jesus está na Bíblia, isso, perguntem bem nos vossos pastores. Jesus invadiu a igreja porque achou que estavam a profanar a igreja.
E Jesus teve que dar bico em algumas pessoas. E você então, que segue Jesus como modelo, acha que não posso fazer nada. O Moisés que lhe falam na Bíblia, olho por olho, dente por dente, mas não estou a vos apelar para a violência, porque os dentes lá em termos de violência, eles têm arma, eles têm pistola e vão disparar contra vocês. Só estou a vos falar, se o MPLA vai vos sancionar dessa forma, vocês têm que lhe sancionar na urna. Você tem que votar conscientemente, porque você se ficar em casa vai dizer: não, eu não vou votar porque tudo é a mesma coisa. Não, não é nada tudo a mesma coisa. Tem que ter alternância. Se só no MPLA tinha um presidente, José Eduardo Santos, ficou 38 anos. Entrou João Lourenço, não mudou alguma coisa? Agora imagina se saírem eles todos. Imaginem só se vão sair eles todos. Se só sair uma pessoa, José Eduardo Santos, o país já mudou alguma coisa. Se o João Lourenço saiu, Bento, a Mayra Quiosa sair, como é que vai ser o Bengo, meus irmãos? Tem aqui agricultura. E o Bengo não tem só isso, o Bengo tem muitas potencialidades. Tem ouro. E é bom quando vocês já começam a pensar que no Bengo tem ouro, tem petróleo, aqui no Banguila. Banguila pertence ao Bengo. Então, as riquezas da província do Bengo, vocês têm que se sentir propriedade, independentemente que nesse livro que João Lourenço jurou cumprir e fazer cumprir, está escrito que a terra é propriedade do Estado. Nós temos que mostrar resistência. Antes do Estado angolano nascer, eles já encontraram pessoas aqui. A terra é propriedade dos angolanos. Essa terra não é propriedade de nenhum Estado, é propriedade dos angolanos. E o país não é propriedade do MPLA, é propriedade dos angolanos. A riqueza, os recursos naturais de Angola devem se refletir na vida dos angolanos. Não fica bem, como é que na Guiné-Bissau, que a riqueza deles é castanha, eles não têm os problemas que nós temos. A Zâmbia é um dos países mais pobres do mundo. Os da Zâmbia não vêm aqui a Angola para vir buscar serviços de saúde, serviços de educação. Angola tem petróleo, tem diamante, tem essa vasta orla marítima, tem madeira, e o mais agravante é que os do MPLA exploram de uma vez, brutalmente. Está a explorar, tipo, ia se acabar, depois fica complicado para nós, então tem que explorar sem piedade. E fazer isso porque os dirigentes angolanos podem estar entre os mais burros do mundo. Roubam de Angola e levam lá nos outros países, levam em Cabo Verde, levam em São Tomé, levam em Portugal. E o povo angolano aqui está a sofrer. Essa mentalidade é de uma pessoa retardada. O presidente do MPLA está muito preocupado em ser bem visto fora. Foi no Congo Brazzaville aí, tá a ver quando? E ele tem que nos dizer.